Você já ouviu falar de desreguladores endócrinos? Os disruptores endócrinos nada mais são do que substâncias químicas encontradas no meio ambiente e que vão alterar o funcionamento dos nossos hormônios, tá? Seria desde uma diminuição da produção hormonal, uma alteração da secreção de hormônios ou até mesmo uma alteração na função e ação desses hormônios. O nome complicado se refere a mais de 350 substâncias presentes no meio ambiente e em produtos como pesticidas, medicamentos, produtos de beleza e embalagens. Nós moramos, numa cidade industrializada, é impossível a gente não estar exposto a produtos químicos. Uma série de outras substâncias que são potencialmente cancerígenas. Elas vão se acumulando no nosso corpo, se depositando no nosso tecido adiposo, ou seja, na nossa gordura. Os indivíduos mais suscetíveis, quem são eles? Crianças pequenas, principalmente até 2 anos de idade, os fetos, então as grávidas e os adolescentes. Existe uma idade fundamental em que a criança tem que ser protegida dos desreguladores endócrinos, 5, 10 anos, existe, doutora? Eu acho que até os 2 anos é a idade que todo cuidado é importante, né? Porque é a fase que você tem maior desenvolvimento do sistema nervoso central, maior desenvolvimento do sistema imunológico. Então, se você conseguir maior velocidade de crescimento da criança até os 2 anos de idade, então, se você conseguir preservar o máximo que você puder a criança até os 2 anos, já é de bom tamanho, né? Nós, endocrinologistas, não concordamos com alguns toxicologistas que, para um químico, você tem que ter essa curva dose-resposta. Quanto maior a exposição ao químico, mais intoxicação você vai ter. Para o desregulador endócrino, tem trabalhos que mostram que eles têm um efeito em doses mínimas. Então, eu não concordo com o efeito com a exposição grande, é uma exposição. Os disruptores endócrinos, muitos são conhecidos como xenoestrógenos. Tem esse nome porque xeno significa estranho, diferente, e estrógeno são os hormônios femininos. A humanidade hoje, gente, está estrogenizada. Vocês têm estrogênio em tudo. Estudos mostram que a substância pode causar problemas à saúde, tanto em índices seguros, como também em doses baixas. Xenoestrógenos são substâncias artificiais, na grande maioria derivados do petróleo, que imitam no nosso organismo os efeitos do hormônio estrogênio. Eles são disruptores endócrinos, ou seja, são elementos exógenos que agem sobre o nosso sistema endócrino como se fossem hormônios, causando grandes alterações fisiológicas. Dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. E cada substância dessa tem um efeito sinérgico com outra. O que significa isso? Que uma potencializa a ação da outra. E o pior, pode passar de mãe para o feto através da placenta e através do leite materno também. E uma coisa que é importante estar lembrando também é que assim, a mãe vai falar assim, mas o meu bebê está seguro porque eu faço aleitamento materno exclusivo, que é a coisa mais importante para o bebê até o 6º mês de vida.
Mas lembrar que muitos desses também muitos desses desreguladores passam pelo leite materno. Então, não só desde a gravidez, mas a vida toda tem que tomar cuidado com esse tipo de substância, com a ingestão desse tipo de substância. Se a gente for pensar que o tempo de exposição é importante, né? Então... Queria falar de outros desreguladores endócrinos, como os pesticidas e herbicidas. Eles estão entre os desreguladores mais perigosos, né? Exatamente, né? O DDT, que é um inseticida que já foi banido praticamente em todo o mundo, até hoje ele é associado à predisposição a alguns tipos de cânceres. Por quê? Os pesticidas, muitos deles se acumulam no tecido gorduroso. Embora uma mulher que na idade jovem foi contaminada por um pesticida e ele foi banido, mas ele está acumulado no corpo, ela pode engravidar e o filho dela ter algum tipo de câncer. Então, esse é um problema das dificuldades das pesquisas com os desreguladores endócrinos, porque nem sempre a doença aparece no momento da contaminação, como é, por exemplo, uma virose. Se contamina na hora, a doença é na hora. Com os pesticidas e outros desreguladores endócrinos, as gerações futuras podem desenvolver. São muitos os cianoestrógenos, mas os mais conhecidos e estudados são o BPA, o BPC e os fitalatos. Eles estão presentes nos plásticos, brinquedos, conservantes, shampoos, desodorantes, filtros solares, cosméticos, detergentes, etc. O bisfenol e algumas outras substâncias, eles agem muito semelhante ao estrógeno, que é o hormônio feminino. Essas substâncias químicas, elas se assemelham quimicamente, a estrutura molecular delas é muito semelhante aos hormônios femininos. Imaginem essas substâncias acumulando dentro de um organismo de um homem ou dentro do organismo de uma criança. Vai provocar inúmeras alterações hormonais. Tanto é que até mesmo as pessoas progressistas dizem: mas cada vez mais nós vemos crianças que apresentam traços femininos, no caso de meninos, entendeu? Quero dizer, ninguém estudou sobre isso? Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Essas substâncias têm causado crescente preocupação na comunidade científica devido aos seus efeitos deletérios sobre o meio ambiente e o organismo humano. Um desses desreguladores é o bisfenol, ou a BPA, encontrado em garrafas, copos, talheres e até em mamadeiras. Você imagina uma mãe, sem entender isso, esquenta a mamadeira do filho no micro-ondas. Aquela mamadeira agora virou uma mamadeira de veneno, porque foi liberado o cianoestrógeno, essa substância derivada do petróleo entra no corpo, no organismo do bebê, não é biodegradável, não sai mais e funciona como se fosse hormônio de mulher. Então, todo alimento em contato com o produto com o bisfenol A, lentamente ele vai se contaminando. Alimentos em recipientes de plástico que são expostos a temperaturas muito baixas ou muito altas têm maior risco de contaminação, porque aumentam a saída do bisfenol A. Em quais países essa substância já foi proibida? Então, existe China, Canadá, Estados Unidos, França, Dinamarca, ela já foi proibida nas mamadeiras, que é um consenso da Organização Mundial de Saúde. Enquanto se discute um assunto polêmico, você não vai esperar a população ficar doente para depois proibir. Vamos preservar os indivíduos suscetíveis. Nos Estados Unidos, houve um projeto para se proibir o bisfenol A em todas as embalagens de alimentos, mas
o FDA achou que ele não seria deletério e não proibiu. Só que depois da pressão das sociedades científicas com seus resultados de pesquisa, ele está reanalisando a ideia. Então, por enquanto, é proibido basicamente mamadeiras. Na cozinha de Dona Neuza, os recipientes de plástico estão por toda parte. São usados para guardar macarrão, arroz, feijão e, na geladeira, alimentos prontos. Eu acho muito prático. Acho que foi mais organizado, mais fácil de encontrar. O que a dona de casa não sabe é que estas embalagens plásticas podem não ser tão saudáveis. Muitos tipos de plásticos rígidos contêm em sua composição uma substância química chamada bisfenol A, que causa graves problemas de saúde. Ele já é considerado uma substância potencialmente cancerígena. E já foram feitos vários estudos, tanto em seres humanos, mas também em animais, demonstrando que o acúmulo do bisfenol A no cérebro aumenta o risco de demência, perda de memória, alteração da coordenação e outras doenças degenerativas do sistema nervoso central. Eu fui ao supermercado e tentei observar se eu conseguia descobrir. Em muitas garrafas, eu não conseguia saber se aquela garrafa plástica era feita de bisfenol ou não. E é um assunto que você domina, né? Exatamente. Se no plástico tiver escrito que aquele plástico tem policarbonato, policarbonato sempre terá bisfenol. Mas algumas garrafas que eu olhei, não falava a composição do plástico, tinha o símbolo de reciclagem, que no Brasil, o símbolo de reciclagem não é suficiente para eu identificar se aquele plástico contém ou não bisfenol. Então fica muito difícil para o consumidor. A questão é, temos que pensar sobre este tema, porque este tema envolve a sexualidade das crianças e diversos outros problemas como depressão, diversos outros problemas como infertilidade, como falta de produção de óvulos em mulheres. É um tipo de esterilização passiva na sociedade. Então, tem muitos estudos em animais e alguns em humanos mostrando a associação de concentrações elevadas do bisfenol com alterações do trato reprodutivo, né, em meninas e em meninos. Já existem também associações com aumento da obesidade, né, inclusive a obesidade infantil, alterações da tireoide. Então, na verdade, eles agem em vários órgãos endócrinos. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mir jeden nur den Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Também ocorre a falta de produção de esperma e a falta de produção de espermatozoides. As pessoas estão ficando estéreis, as pessoas estão tendo mais câncer, os meninos estão ficando efeminados, as meninas também estão ficando sem virilidade, porque as meninas também têm testosterona. Como vocês vão ver aqui, a redução da fertilidade. Hoje é muito comum as mulheres terem muita dificuldade em engravidar. Os casais eles estão preferindo ter filhos numa idade um pouquinho mais madura, e isso aí já afeta mais ainda. A redução no número de espermatozoides, isso já é bem documentado na medicina. Os homens dos anos 40, eles tinham uma contagem de espermatozoides muito acima dos homens das últimas décadas, de 20 anos para cá. Então isso aí já é o impacto ambiental na saúde do homem, na sua capacidade de reprodução. O bisfenol e o estrogênio acima da testosterona, alterando essa interação hormonal, causa danos que deixam as pessoas mais apáticas. E é isso que nós temos visto muito ultimamente. Obesidade, hiperatividade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, problemas de tireoide, obesidade, falta de
de motivação, de vigor nas pessoas. O câncer de mama tem aumentado muito a frequência na nossa população, como em outras, e aumentando acima do que é o esperado pelo crescimento e maior envelhecimento das populações. E a essa prevalência maior é atribuída a desregulação endócrina, a compostos com atividade estrogênica, como bisfenol e pesticidas. Você já viu o médico falar, não toma testosterona que você vai ter câncer de próstata, não é isso? Testosterona não causa câncer de próstata. O que causa câncer de próstata é estrogênio. Podem levar ao aborto, podem levar a malformações congênitas, a câncer, especialmente de fígado, de rins e de mama, várias outras disfunções hormonais e a puberdade precoce. A puberdade precoce é quando a menina de 7 anos, 8 ou 6 anos, começa a desenvolver os caracteres sexuais da adolescência. Começa a ter crescimento de mamas, pelinhos pubianos e até mesmo menstruar. E não é só o câncer de mama, que depende de atividade estrogênica, que está aumentando a sua incidência. O câncer de intestino grosso, quer dizer que é um câncer do idoso. E nós estamos ficando mais velhos, mas tem muito mais câncer de intestino do que o esperado. Então hoje a incidência desses acontecimentos vem progredindo muito e vem assustando de certa forma muitos médicos e endocrinologistas. Qual é o grande problema? Nós não estamos expostos só ao bisfenol A ou só ao estrógeno, né? Nós estamos expostos a uma gama de compostos químicos com atividade de desregulação endócrina. O alumínio, que está presente nas panelas, nas embalagens, o TH, que são aquelas embalagens de sucos, leites em caixas, nas quentinhas, açúcar, sal refinado, farinha de trigo. Então, todas as substâncias, produtos alimentícios refinados contêm muito alumínio, porque isso faz parte do processo de refino desses alimentos. Detergentes e subprodutos, conservantes, corantes, acidulantes, edulcorantes, adoçantes artificiais. Então, todas as vezes que vocês forem a um supermercado e um produto estiver com uma data de validade muito longa, 6 meses, 1 ano, 2 anos, tenham cuidado, porque vão estar cheios de disruptores endócrinos. A principal fonte de contaminação humana é alimentar, mas existe a da poluição da atmosfera. Quais são os nomes e em que outros exemplos ela pode ser encontrada? Então tem os fitalatos, que também estão presentes em plásticos, mas também não é qualquer fitalato, né? Você tem subclasses de fitalatos que teriam mais associação com alterações hormonais. E os fitalatos, eles estão sendo associados em alguns estudos em humanos, quando a gestante é exposta a grande quantidade de fitalato, o feto do sexo masculino teria menor virilização ao nascimento. E também está sendo associada ao câncer de testículo em adultos jovens na Inglaterra. Fora isso, tem os parabenos, que a doutora Tânia já comentou, que está presente também em coisas de maquiagem, cosméticos, né? E tem um artigo que saiu há 2 anos atrás, onde eles pegaram várias substâncias que a gente usa em casa, tanto para maquiagem, cosmético, como para limpeza. Eles encontraram mais de 200 substâncias que não tinham nem registro no FDA. Então, a gente deve ter, assim, sendo exposto a muita coisa que a gente também ainda não conhece, né? A gente está lidando com uma série de substâncias aí que tem um potencial bastante grande de alterar todo um ecossistema. A forma mais comum de contaminação por xenoestrógenos é a ingestão de alimentos ou líquidos quentes em recipientes de plástico. O plástico, quando aquecido, libera os xenoestrógenos para os alimentos. Aquele cafezinho da empresa ou o aquecimento de alimentos acondicionados em recipientes plásticos que foram colocados no forno de micro-ondas pode ser a origem de diversos problemas de saúde. Tá? Então, aquele copinho descartável que você toma um cafezinho quente, tenha muito cuidado. Então, como eu já falei, pesticidas, inseticidas, agrotóxicos. O consumo de agrotóxicos estão associados a maior taxa de alergias, então, as atopias. E a gente tem visto que a alergia também tem crescido muito no nosso meio nos últimos anos, né?
Além disso, também é associado a alguns tipos de câncer, que também são importantes, né? Não só de mama, mas de outros, intestino. Algumas substâncias dessas levam a mais risco de câncer de intestino. Os revestimentos internos das latas em conservas de milho, de ervilha, eles são revestidos internamente por uma espécie de plástico, e esse plástico também vai liberar substâncias que são disruptoras, como os alquifenóis e os ftalatos. O bisfenol A, né, que é o foco hoje da nossa discussão, ele não está só em plástico, está em vários produtos, até mesmo da indústria automobilística. Mas falando em alimentos, que é a maior fonte de contaminação humana, ele está na resina epóxi, o verniz interno da lata dos alimentos. E ele também vai se desprendendo e contaminando o alimento. Alimentos ácidos, em contato com esse verniz, por exemplo, um molho de tomate, aumenta muito mais a liberação. Então, se eu posso dar uma sugestão, um molho de tomate não vale a pena comprar enlatado. Ele vai ter muito mais hidrólise desse bisfenol. Aquelas caixinhas de papelão do leite, aquelas conhecidas como Tetra Pak, elas oferecem algum risco para a saúde? Tem algum desregulador endócrino? Tem, porque elas também são revestidas por substâncias para tentar aumentar o tempo de preservação, que também podem migrar para o alimento, né? Então, elas também podem... Então, um conselho que a gente acaba dando para as mães nunca pegarem uma lata que esteja minimamente amassada, porque você pode ter o que a gente chama de uma fratura da embalagem e ter migração do que seria para revestir a parte interna da embalagem. Mas sem essa fratura, tem algum risco para o alimento ou não? É só quando ele está amassado? Ou é impossível evitar a contaminação, né? E ao mesmo tempo não adianta a população ter um desespero, né? Apesar do custo caro, onde for possível comprar um alimento orgânico, né? Na minha casa, por exemplo, pimentão eu sempre compro orgânico, tomate. Tomate é outro alimento muito contaminado por agrotóxico, né? E evitar pôr uma embalagem plástica que acondiciona um alimento no micro-ondas. Tá? Então é muito importante você ler os ingredientes de cada produto industrializado que você comprar. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? A nossa água também tem contaminação com bisfenol, o que não é de se assustar, né? A água de todo mundo, a contaminação pelo bisfenol, ela é universal. Também não adianta a gente se alarmar, é impossível evitar a contaminação. O que a gente está enfatizando é minimizar onde for possível. E as águas que vêm nas garrafas também podem estar contaminadas. Ferver, filtrar, alguma coisa resolve esse problema da contaminação da água? Não, porque o estrógeno, para você degradar o estrógeno, você tem que ferver a altíssimas temperaturas. Então, não adiantaria ferver a água. Nem filtrar. Não adianta você morar em Recife e comprar uma água de Porto Alegre. Porque para ela ir de Recife, de Porto Alegre até Recife, ela vai sofrer a radiação do sol e num plástico vai liberar xenoestrógenos e a água já chega contaminada na sua mesa. Tá, essa é uma das coisas importantes. Na minha opinião, a primeira, vai tomar água? Tome em frasco de vidro. De vidro. Ela vai vir de caminhão. E vai ter uma hora que vai dar meio-dia. E vai ter uma hora que o sol vai estar quente. E o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo. E aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo. E eles não são biodegradáveis. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele, tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. A mama, a próstata, o endométrio, que é do útero. Então, por incrível que pareça, a melhor água é aquela cuja fonte está mais perto de você. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza e uma mais ou menos de Igrejinha, toma sua água de Igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor. Porque os xenoestrógenos estão contaminando. Isso é real. Você aquece um pouquinho aquele plástico, tendo água, ele sai do plástico um hormônio chamado xenoestrógeno, que ele entra no receptor E1, no estrogênio 1, no estrone.
que é proliferativo. Tanto o plástico do garrafão de 20 litros como a garrafinha plástica. Isso é um grande problema, porque o xenoestrógeno ele é absorvido e ele funciona como hormônio no corpo. Nós passamos a ter um distúrbio hormonal em consequência de uma água que foi contaminada por ter vindo de longe e sofrido a radiação do sol, e a garrafa, o plástico libera, chamado xenoestrógenos, que são absorvidos pelo corpo. Muita gente, quando fala assim, diz, não, doutor, mas eu só uso água na temperatura fria, eu nunca esquento a água. Mas o grande problema é quando ela foi fabricada lá e ela sai do caminhão, ou sai embalada, o caminhão fica rodando para ser entregue, esse caminhão fica fechado. Se você for num baú de caminhão que entrega água, você vai ver que essa água chega até 50 graus. Tá? É fechado, a luz ambiente do sol. Ela já liberou o xeno-hormônio por causa disso. Tá? Esse e ali já ficou armazenada naquela água e não sai mais. Não sai mais. Aí quando você bebe aquela água em frasco de plástico, seja no copinho, seja no garrafão de 20 litros, ela tem hormônio, o xenoestrógeno. E o caminhão viaja durante o dia. O sol bate no caminhão, bate na carroceria do caminhão, esquenta o plástico e libera a água. Então a maioria das águas que você bebe hoje engorda. Como que engorda? O plástico é liberado xenoestrógeno, o xenoestrógeno contamina a água. Xenoestrógeno, gente, ele é liberado de derivados plásticos, né? Toda vez que um derivado plástico é aquecido, libera o quê? O xenoestrógeno. A água que chega na sua casa, chega de bicicleta, de caminhão, ela vem aquecida na carroceria. Endometriose, doenças ovarianas, infertilidade, puberdade precoce, câncer de mama, obesidade, diabetes, alergias, problemas na tireoide, hipertensão, colesterol elevado, infarto, câncer de próstata e artrose, segundo estudos recentes, são apenas algumas das doenças que podem ter relação direta com a contaminação por xenoestrógenos. Puxa, e a gente achava que água era água, né? Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Será que esses hormônios estão levando as meninas a menstruarem mais cedo, a ter HLDG, celulite, gordura localizada? Será que esses hormônios que as pessoas estão bebendo na água potável podem ter alguma influência nas disfunções sexuais do homem? Disfunção erétil, né, infertilidade? Será que os meninos que estão tomando a água, os garotinhos que estão tomando esse tipo de água agora, vai ter algum problema? Será? Hormônio feminino, que vai ter problema sério com o menino e com a menina, porque a menina que está fazendo isso, ela vai ter menarca, ela vai ter a primeira menstruação aos 8, 9 anos, ela vai ter mama aos 8, 9 anos de idade, ela vai ter pelo na região pubiana aos 8, 9 anos de idade, porque ela está ingerindo xenoestrógeno. Isso pode acontecer com a água também. Também tem nas águas, ficou aqui comprovado na tese de doutorado, que tem também bisfenol A. Bisfenol A é um cancerígeno, tanto que chupeta e mamadeira já vem livre de bisfenol A. Mas é importante você saber que não é só garrafa plástica e galão de água tem bisfenol A. A água que está chegando na sua casa também tem bisfenol A. Eu quero falar com vocês a respeito de um problema silencioso e invisível que tem acontecido com a água de todo o planeta. Bom, esse artigo que eu vou ler para vocês, eu estou lendo ele do site exame.abril.com.br, né? E o título do artigo é o seguinte: anticoncepcional na água está transformando sapo em sapo. Vocês vão entender o fim no fim desse artigo, o que está querendo dizer para nós, humanos, que é um alerta, né? É um alerta para nós. A Unicamp, né, é um dos centros em São Paulo que mais estudam, de meu conhecimento, a qualidade da nossa água, né? Sim. E a água de São Paulo é muito contaminada por estrógeno. E esse estrógeno, né, vem da diurese, da urina das mulheres que tomam anticoncepcional. Os impactos de um tipo de contaminação crescente, silenciosa e quase imperceptível.
a contaminação da água por hormônios naturais, hormônios sintéticos como anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios e outros medicamentos. Dentro dessa nova realidade, desde 1960 e 70 para cá, quando uma onda de liberalidade sexual tomou conta do mundo, foram criadas as pílulas anticoncepcionais, baseadas em progesterona. Quantas mulheres tomam pílula hoje? A maioria. Aí elas vão fazer xixi no banheiro, aquela água vai para onde? Vai acabar no rio, que vai acabar no mar. Esses anticoncepcionais, vocês urinam. Isso vai para os lençóis freáticos do Brasil todo. Mas o problema é que esses anticoncepcionais nada limpam. Eles saem pelo xixi, vão para o esgoto, a maioria do esgoto não é tratado e quando é tratado não existe nenhum mecanismo para retirar esse progesterona da água. Estou com uma tese de doutorado aqui na minha mão, uma tese de doutorado que mostra que alguns contaminantes nas águas potáveis não conseguem se eliminar pelos métodos tradicionais de purificação existentes hoje. E aí fica uma situação difícil, porque esse processo de purificação de água, não só das impurezas, mas de compostos químicos, que teria que ser uma ultrafiltração, encarece muito. O estudo alerta para o fato das estações de tratamento tradicionais não removerem essas substâncias com potencial de desregulação endócrina, fazendo com que os efluentes, mesmo após o tratamento, cheguem nos copos d'água, com altas concentrações desses compostos. Esse professor de Química da Universidade de Brasília explica que há 10 anos os cientistas investigam efeitos dos chamados contaminantes emergentes, uma mistura de todos esses hormônios ingeridos pelo homem e excretados nos esgotos diariamente. O esgoto é levado para uma estação de tratamento, né, e a estação de tratamento gera um efluente que é descartado na água, né. Nem todas as estações de tratamento de esgoto foram desenhadas, idealizadas para a remoção específica desses compostos. Então o que acontece é que muitos desses compostos acabam passando ilesos pelo sistema de tratamento. Outro alerta é de que os fármacos, ainda que minuciosamente estudados para uso humano, revelam surpresas ao serem lançados no meio ambiente. Pior, esse mesmo coquetel químico, cedo ou tarde, volta para a torneira das cidades. Também tem na água que está chegando na sua torneira estradiol e progesterona, provindo principalmente dos contraceptivos, né? São eliminados nos vasos sanitários, de alguma forma contamina os rios, lençóis freáticos, represas. As pílulas anticoncepcionais são, na maioria das vezes, a combinação sintética de dois tipos de hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, que também são produzidos pelo homem, mas em pequenas quantidades. O progesterona vai para os rios, chega nos oceanos e o resultado disso, gente, é que em nossas águas nós temos até 400 vezes, eu disse 400 vezes mais progesterona do que o normal. O resultado disso, a natureza está produzindo só fêmeas. A extinção é certa no mar e também em todos os animais ou todos aqueles que sobrevivem da água sobre a terra. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Algumas espécies de peixes no mar não têm mais machos, só tem fêmeas. Graças ao índice elevado de estrógeno, eles vão acabar com aquela espécie. Os rios estão contaminados com estrogênio. O pessoal dá hormônio para os animais de corte engordarem e aumentarem. Eles fazem xixi no chão, vai para o lençol freático. Nós estamos tomando hormônio hoje demais. Hormônio estrogênico, feminino. E o número de câncer também
estrogênio dependentes estão aumentando, como o de mama e como o de próstata. Então a água hoje ela já vem contaminada, inclusive com hormônios. A água de torneira, ela vem contaminada, inclusive com hormônios. Ela é colocada... E quando ela passa pelo purificador, pelo Depende filtro? do tipo do filtro. Tem filtro que elimina os hormônios. Tem filtro, por exemplo, que tira o cloro. Nós, seres humanos, estamos recebendo uma carga de progesterona terrível nas águas que são limpas dos rios e são trazidas para os tratamentos e são jogados nas torneiras. Nossos meninos, na idade de adolescência, na puberdade, eles estão tomando 400 vezes mais progesterona do que um homem poderia nem imaginar ter. Quer saber o que acontece com o homem quando ele toma pílula anticoncepcional feminina? Os nossos hormônios naturais funcionam como chave e fechadura, um encaixa no outro. Toda vez que você consome o cheiro de estrógeno, ele faz o papel da chave e fechadura. E o pior, ele fica no seu organismo durante décadas e com isso, várias funções hormonais naturais do seu organismo. Nós não temos noção das consequências dos nossos atos, do que nós realizamos e o impacto disso sobre a natureza. Quando o homem que produz alto nível de testosterona consome grande quantidade desses hormônios femininos, por um longo período de tempo, os efeitos colaterais podem ser muitos. Alguns efeitos são a impotência sexual, a redução dos testículos, osteoporose, perda de massa muscular, depressão profunda, insônia, perda de desejo sexual, mudança na tonalidade de voz, diminuição do quadro de calvície e muitos outros. Muito se tem falado em relação a crianças que desde cedo apresentam comportamentos afeminados no caso de meninos. Muito se fala também da sexualização precoce de meninas. Você está fazendo uma feminilização da criança. Aquele menino, aquele adolescente começa a ficar feminino. Os especialistas falam que diminui o número de espermatozoides nos homens, faz atrofia testicular, aumenta a celulite e a gordura localizada na mulher. O que tem aumentado na nossa sociedade além dessas ocorrências nos últimos tempos? Problemas na tireoide, falta de fertilidade, principalmente em mulheres e homens também, obesidade, câncer de mama, câncer de ovário, câncer em geral, déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Todas essas ocorrências têm aumentado demais nos últimos tempos. Pode causar desde malformações do sistema nervoso central, ou seja, do cérebro, malformações da genitália, né? Pode causar cânceres, né? Alterações cognitivas, ou seja, alterações do pensamento, da memória, tá? Endometriose, síndromes do ovário policístico, tá? Distúrbios de infertilidade, ou seja, uma série de efeitos, obesidade, uma série de efeitos danosos para o nosso organismo. As consequências são devastadoras, são nefastas, nós estamos vendo tudo isso. E o que está acontecendo aqui é uma coisa horrível, porque aqui está se extinguindo a vida. As ovas de peixes, assustadoramente, só tem fêmeas. Pouquíssimos machos estão nascendo na natureza. E isso vai acontecer, um desastre ecológico em pouco tempo, porque nós não conseguimos controlar o que está acontecendo aqui na água. Nós não sabemos o que está acontecendo. Com todos os problemas que o mar já sofre, de lixo, de dejeto, de esgoto, de todo tipo de poluição, ainda tem esta poluição silenciosa e perigosa, que acaba voltando para nós nas nossas torneiras também, que nossos meninos estão tomando progesterona. As autoridades sabem, né, que essa química está sendo jogada dentro dos rios e que por algum motivo eles deixam correr solto, como se eles não soubessem. Mas é claro que eles sabem, porque as próprias empresas deles é que soltam esses tipos de química que afetam a natureza e nos afetam também. Por quê? Porque essa química vem alterando, e não sou eu que estou falando, são cientistas que estudam, pesquisam por anos e
publicaram num site que é bem conhecido, que é da Abril, né, da editora Abril, e que é bem conhecido, enfim. Todas as vezes que eu falo que o governo não está a favor da humanidade, das pessoas, né, enfim, é realmente isso. É a realidade, infelizmente, entendeu? Porque jogar uma química, não só porque os meninos podem ficar mais feminilizados, mas também porque pode afetar na saúde das pessoas. E eles não estão nem aí. Isso, eu estou falando do E2, porque ainda tem o flúor na água, que é uma outra história e que também altera coisas no nosso cérebro, mexe com substâncias no nosso cérebro que também faz um certo estrago. E muitas vezes esses compostos, eles não apresentam efeito naquela população, mas sim nos seus descendentes. É uma coisa assim satânica o que está acontecendo. Além do mais, de antidepressivos, anti-inflamatórios, todo tipo de remédios que nós inventamos que saem da nossa urina e vem para o mar. Acaba chegando no mar, passa pelos rios e vem pelo mar. Está devastando tudo, mas ninguém conta, ninguém fala, ninguém toca no assunto. E isso, meus caros, é muito sério. Eu enviei para você, para a lista de conhecimento, a tese de doutorado. Tem um pouquinho mais de curiosidade, pega, leia ela. É um trabalho muito sério, né? Então é importante você, profissional da saúde, bem-estar, qualidade de vida, você mãe, você pai, você avô, né? Você filho, entender que as águas, elas não estão puras, né? A água mineral está contaminada por bisfenol A e xerestrógeno, e se não tiver contaminada por algum desses compostos, porque a legislação tolera que tem uma certa quantidade desses compostos na água que você e a sua família está consumindo, que seu cliente está consumindo, que seu paciente está consumindo. As consequências disso são nefastas para o meio ambiente, porque a maioria dos países eles usam as pílulas anticoncepcionais para o controle da população. Não que a gente seja contra, não é nada disso. Mas as consequências disso sobre a natureza têm sido devastadoras. Eles diagnosticam que as mulheres têm que tomar progesterona desde a idade muito tenra, 12, 13 anos. E a idade da adolescência até a idade adulta, o consumo dessas pílulas anticoncepcionais são absurdas. Existem muitos casos na medicina de pessoas que sofreram trombose, principalmente no cérebro. Isso acontece quando coágulos de sangue se entopem em uma veia e causam diversos problemas por causa disso. A trombose causada pelo uso de anticoncepcionais ainda não é muito comentada dentro dos consultórios médicos e por isso muitas pessoas que tomam anticoncepcionais não conhecem esse risco. O que poucas pessoas sabem é que as pílulas anticoncepcionais mais modernas aumentam o risco de trombose ainda mais do que as pílulas mais antigas. Então hoje em dia nós vivemos num mundo extremamente poluído, né? Então a gente está amplamente em contato com essas substâncias. São substâncias de plástico, como o bisfenol A, são agrotóxicos, tá? São produtos químicos como PCBs, dioxina, tá? Atrazina, fitatos. São substâncias como metais pesados, como cádmio, chumbo, mercúrio, tá? Alumínio, que podem fazer todas essas ações nos nossos hormônios. Então nós temos que estar num processo constante de limpeza e desintoxicação, que nós vivemos num mundo onde o ar está contaminado, a água está contaminada, o solo está contaminado, os alimentos estão contaminados. E todo alimento que nós ingerimos, no final da história, ele cria um lixo, que é ácido. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen.